Olá, querido aluno, querida aluna do terceiro período. Estamos aqui hoje para fazer mais uma revisão. Dessa vez vamos fazer uma revisão a respeito de regime de bens. Regime de bens que está disciplinado a partir do artigo 1639 do Código Civil e perdura até o artigo 1688. Regime de bens nada mais é do que um conjunto de normas que vão regulamentar exatamente a relação jurídica e patrimonial que existe entre os cônjuges, ou simplesmente o estatuto patrimonial do casamento. Aqui, meus amigos, em regime de bens, nós vamos ter três princípios em vigor: princípio da liberdade, princípio da variabilidade e princípio da mutabilidade. Exatamente porque os cônjuges terão o direito de construir, inclusive, o seu próprio regime de bens. Então aqui há uma liberdade sendo garantida ao casal, claro que dentro dos limites que a lei permite, mas é possível no pacto antenupcial, já adiantando que vamos falar ali na frente, o casal construir o seu próprio regime de bens. Então, nós temos aqui como princípio orientador a liberdade. Não somente isso, temos também a variabilidade, exatamente porque há uma variedade de regras e uma variedade de opções que a própria lei estende para os nubentes escolher como será disciplinado aí o seu casamento. E por fim, a mutabilidade, até porque um casal ele pode, após um determinado tempo, escolher alterar, desde que fundamentado e autorizado pelo juiz, alterar o seu próprio regime de bens. Pois bem, quanto ao momento da definição de regime de bens, essa escolha ela precisa ser exteriorizada no pacto antinupcial. Caso os nubentes não escolham nenhum regime de bens, então nós teremos a aplicação da regra geral, do regime supletivo, que é o da comunhão parcial de bens. E como eu disse para vocês, de acordo aí com o princípio da mutabilidade, é possível ter uma mudança do regime após o casamento, obedecendo-se aquilo que está prescrito lá no artigo 1639 do Código Civil. Será necessário, então, o preenchimento de determinados requisitos da lei. E quanto ao regime de separação legal ou obrigatória de bens, nós vamos ter aí a necessidade de se verificar a divergência de opiniões. Vamos falar um pouquinho sobre o pacto antinupcial? O pacto antinupcial é tratado no artigo 1653, 1654, 1655 até o 1657. E o pacto antinupcial é exatamente um negócio. Eu repito, o pacto antinupcial ele é um negócio jurídico e solene, principalmente porque haverá um registro público desse pacto antinupcial, que vai condicionar ao casamento o regime escolhido, por meio do qual esse pacto nupcial vai ser determinado, de acordo com o princípio da autonomia privada, como será a gerência dos bens, seja aqueles advindos antes, durante ou depois do casamento. Sobre isso, meus amigos, eu quero ler agora o enunciado 331, inciso 4, da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, que diz assim: o estatuto patrimonial do casamento pode ser definido por escolha de regime de bens distinto daqueles tipificados no Código Civil. E, para efeito da fiel observância do disposto do 1528, cumpre certificação a respeito nos autos do processo de habilitação matrimonial. Como eu disse para vocês, o pacto antinupcial ele é tratado do 1653 ao 1657. E a grande importância dele, meus amigos, é que os cônjuges poderão ali, nesse momento, construir regras que não estão estipuladas no Código Civil. Há um princípio que nós vemos em vigor no direito civil, que é o princípio do pacta sunt servanda, ou o pacto faz servos. Exatamente isso. Isso vigora no pacto antinupcial. Porque é um conjunto de regras que as próprias pessoas, os próprios nubentes poderão escolher definir como será
o regime dos bens deles. Então vamos lá. Por exemplo, o Código Civil não fala nada a respeito da traição, assim, no sentido de bens. Mas um casal ele pode definir no pacto antinupcial que, por exemplo, caso o marido traia conjugalmente o leito, traia a esposa, todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento ficarão na sua integralidade para a esposa. Não há fundamento legal para isto, no sentido de que na lei não está escrito isto, mas no pacto antinupcial, e o pacto faz servos, é possível estipular esta regra. Entenderam? Então, essa é a maior observação a respeito do pacto antinupcial. Mas o importante, ele precisa ser feito por escritura pública. Se não for feito por escritura pública, não tem eficácia e aplica-se a regra geral do regime de comunhão parcial de bens. Não vale, portanto, pacto antinupcial sendo feito por escritura particular. A eficácia desse pacto antinupcial, quando for realizado por menor de idade, será imprescindível para esta eficácia ser absoluta e alcançada que seja aprovado pelo representante legal. Se o representante legal não concordar, é possível ao menor ingressar com um pedido para o juiz que poderá suprir a não concordância do representante legal. Mas é importante uma coisa. No pacto antinupcial não se pode convencionar entre as partes alguma cláusula que seja contrário ao que está estabelecido em lei. A liberdade está em estipular regras que não contrariem a lei. Certo? E no pacto antinupcial, que adotaram o regime de participação final nos aquestos, e aí depois nós vamos falar sobre esse regime, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens, desde que os bens particulares. E por último, meus amigos, ainda sobre o pacto antinupcial, as convenções antinupciais não vão ter efeito perante terceiros, senão depois de devidamente registradas. Esse registro deve ser feito no cartório de registro de imóveis, e aí nós vamos levar em consideração onde é o domicílio dos cônjuges para ali ser feito esse registro. O artigo 1647 ao artigo 1650 vai tratar da autorização conjugal, que exatamente é a manifestação do consentimento de um dos cônjuges ao outro para a prática de determinados atos sob pena de nulidade. E aqui, meus amigos, aqui nós precisamos observar sobre essa questão de autorização conjugal, que anota aí que isso é importante. Mesmo que um dos cônjuges tenha bem particular, por exemplo, quando foi casar já possuía um bem, ou recebeu um bem de herança, um bem de doação, mesmo que seja um bem particular, anota aí, para alienar será necessário a concordância do outro cônjuge, exceto no caso de regime de separação absoluta de bens. Em se tratando de todo e qualquer outro regime, não sendo o caso de regime de separação absoluta de bens, valerá esta regra. Não pode o cônjuge alienar nenhum bem particular sem o consentimento do outro. Não pode alienar, não pode oferecer esse bem em penhora, não pode prestar fiança, não pode ser avalista, precisa de autorização do outro cônjuge para isso, sob pena de nulidade destes atos. É claro que, se for comprovado que um dos
cônjuges está se negando para tais atos, seja para fiança, alienação, para ser avalista e assim por diante, para doação, se está sendo um embaraço este outro cônjuge sem um justo motivo, é possível que o juiz supra esta vontade. Agora, essa falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará totalmente anulável esse ato praticado. Inclusive, o outro cônjuge poderá pedir essa anulação até 2 anos depois de findada a sociedade conjugal. Então, atenção! Há um prazo para pedir anulação daqueles atos ocorridos durante o casamento. E esse prazo é um prazo de 2 anos. Agora, a aprovação torna válido o ato, mas imprescindível é que essa aprovação seja feita por um instrumento público ou por um instrumento particular, mas autenticado. Meus amigos, vamos ainda observar o que está no artigo 1650, que fala o seguinte: a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, ou seja, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Terceiros não poderão influenciar nessa decisão. Padrinhos de casamento, por exemplo, que não sejam herdeiros ou não seja o outro cônjuge, é um exemplo de pessoas que não poderão interferir nesse processo que deveria ter autorização conjugal. E aí, meus amigos, a respeito da autorização conjugal, nós temos casos que envolvem dispensa dessa autorização, como já havíamos falado. E a súmula 377 do STF vai tratar exatamente disso. Ela fala assim: em se tratando de separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento pelo esforço comum. Isso guarda relação com o artigo 1687 do Código Civil, que trata dessa forma. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Mas não somente nesse caso. Nós temos ainda uma outra dispensa, prevista no artigo 1656 do Código Civil. No pacto antinupcial, onde se pode adotar o regime de participação final nos aquestos, será possível convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. A recusa de anuir na autorização conjugal é tratada no artigo 1648, e a anuência é tratada no artigo 1649 e 1650, que engloba tudo aquilo que nós estamos falando até aqui. Agora, temos uma observação, que a ausência tratada no inciso 3 do artigo 1647 do Código Civil, sobre esse inciso, o STF já se posicionou na súmula 332, que fala assim: a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Vamos agora falar dos regimes de bens em espécie. Primeiro, vamos falar da grande regra geral aí, que é o regime da comunhão parcial de bens. Aqui nesse regime de comunhão parcial de bens, nós teremos 3 massas de patrimônio: bens exclusivos de um cônjuge, bens exclusivos do outro cônjuge e bens comuns do casal, que vão ser aqueles advindos na constância do casamento. Esse será o regime mais comum, porque se o casal não escolhe por um outro regime no pacto antinupcial, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens. E também, em se tratando agora não de casamento, mas em se tratando de união estável, aplicar-se-á também as regras do regime de comunhão parcial de bens. Vamos falar agora o que está tratado no artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevirem ao casal na constância do casamento, com as exceções do artigo seguintes. E aí, meus amigos, aqui vem as observações importantes.
Vamos lá. O artigo 1659, e eu vou comentar agora inciso por inciso, ele fala assim: excluem-se dessa comunhão. Inciso 1. Os bens que cada cônjuge possuía ao casar, e os que sobrevierem, na constância do casamento por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Vamos lá. Primeira questão é: os bens que vieram antes do casamento são bens particulares, não entram na comunhão. Beleza, até aqui tudo bem. Agora, após o casamento, mesmo sendo comunhão parcial de bens, se acontecer uma doação ou uma herança, esses bens não entram na divisão, mas cuidado. Cuidado que essa doação é a doação feita para um dos cônjuges. Não é a doação feita para o casal. Se a doação for feita para o casal, nós vamos seguir as regras dos próximos artigos. Aí nós teremos a divisão em partes iguais. Aqui é uma doação feita, por exemplo, um tio querendo doar um bem para o seu sobrinho. E ele deixa claro, é para o meu sobrinho. Entendem? Então, quando assim, é aquela doação assim, isso aqui é para vocês. Isso aqui é para a família de vocês. Opa! Então não se exclui da comunhão, não. Entra na comunhão. Quando o objetivo foi doar para a família. Certo? Bens subrogados são aqueles que já não são os bens originários, foram herdados ou foram doados, mas com o valor adquiriu-se outro. E aí, meus amigos, vem a observação. Os bens adquiridos com essa alienação desses bens particulares, e olha só, entenda uma coisa. Eu recebi um bem de herança, mas eu não quero ficar com aquela casa. Eu quero trocar por uma outra casa. O bem que eu recebi é um bem numa cidade distinta. O bem, meu pai morava numa outra cidade. Eu não quero aquela casa. Eu prefiro ter uma outra casa aqui perto para colocar em aluguel, por exemplo. Colocar em locação. Para eu alienar aquele bem para investir num outro que será particular, não se esqueça. Preciso de autorização do cônjuge. Se o cônjuge, não, você não vai vender, eu posso entrar com uma ação judicial. E aí sim o juiz ele vai suprir. Mas, em regra, preciso de autorização. Então veja, recebi uma casa de doação do meu avô. Doação, meu avô ainda está vivo, ele me doou uma casa. E eu não quero ficar com aquela casa, eu quero outra. Eu preciso de autorização da minha esposa para alienar este bem. E depois, esse dinheiro alienado é bem particular. Eu vou comprar com esse bem um outro imóvel que será bem particular. Agora, atenção. Se eu precisar completar o valor, essa diferença pertence a ambos. Beleza? Vamos continuar. Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Beleza, acabamos comentando sobre isso. 3. As obrigações anteriores ao casamento. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão. Então, veja só, eu já sou casado, mas sou um advogado. E eu invisto em livros. E esses livros, vocês sabem, não são baratos. Há livros caríssimos. E eu tenho uma coleção de livros que são importantes para o exercício da advocacia, que, somado os seus valores, dá 10 mil reais. Na hipótese de um divórcio, estes bens não serão divididos, porque é a utilidade da profissão. Entendem? Continuemos. Celular, notebook, se são bens de uso pessoal, eles não entram na divisão. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, por exemplo, eu trabalho. E vamos supor que eu tenha um salário de 5 mil reais. Esse salário, ele não é dividido em partes iguais. Não é 2.500 para um e 2.500 para o outro.
São proventos do trabalho. É bem particular. Agora, se com esse provento eu compro, né, com esses proventos eu compro alguma coisa, seja bem móvel, bem imóvel, na constância de um casamento, de uma comunhão parcial de bens, se torna, então, essa aquisição se torna bens de ambos. Entendeu? Agora, é claro que numa hipótese de divórcio, se o outro cônjuge, por exemplo, se dedicava ao lar, poderá pleitear uma ação de pensão alimentícia. Mas, repito, os proventos de um trabalho, eles não são divididos em partes iguais. As pensões, os meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes também não entram. Mas vamos falar agora sobre o que entra na comunhão parcial de bens. Ora, entram na comunhão parcial de bens os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que seja com provento do trabalho de um dos cônjuges, né? E ainda que na aquisição se coloque esse bem no nome apenas de um. Então, por exemplo, eu compro uma moto. Essa moto tem no documento dela, no recibo, o nome do titular. Mas mesmo que esteja no nome exclusivo de um, pertence a ambos. 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso do trabalho ou despesa anterior. Então, exemplo, foi achado no quintal da casa, achei no quintal de casa um tesouro. Achei um tesouro, metade pertence ao outro cônjuge. Foi um fato eventual. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. E aí é isso que eu estava falando, meus amigos. Cuidado com a doação que é tratada lá no artigo 1659 para a doação que é tratada no artigo 1660. Aqui a doação é a doação feita para ambos. A herança também. Se a herança é deixada em favor de ambos, e aí se fala, mas como assim? Por exemplo, por testamento. Imagine que o meu pai gosta muito da minha esposa, tem como filha, e ele elabora um testamento, e no testamento ele deixa o bem, deixa tal casa para fulano e fulano. Então considera-se uma herança pertencente a ambos. O legado também entra na mesma regra. E aí, meus amigos, atenção para o 1660, inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge entram na comunhão. Então vamos lá. Recebi uma casa de herança, mas essa casa não tinha piscina. E eu decido fazer uma piscina. Vou investir. A minha esposa, ela cuida do lar. Ela cuida dos filhos. E eu decido, com o dinheiro do meu trabalho, são meu provento, investir. Vamos dizer que acontece um divórcio. Aquela casa é bem particular. Mas essa melhoria, essa benfeitoria, essa piscina, esse investimento pertence a ambos. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. O que este inciso do 1660 está falando? Eu tenho um bem particular. Eu tenho uma casa que antes do casamento eu já possuía. E eu coloco ela para ser alugada. O valor da locação desse bem particular considera-se do casal. Então atenção, porque aquele rendimento do bem particular, do bem comum não tem nem discussão, mas o rendimento do particular, mesmo assim, nós estamos separados, mas não saiu o divórcio, entra como direito de ambos. Tá certo? Ainda sobre regime de comunhão parcial de bens, o artigo 1661 ele trata da seguinte forma: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Então vou dar um exemplo para vocês. Um tio me prometeu: se você terminar o doutorado,
até 2025 eu vou te dar tal casa de herança. É um estímulo para você. Opa! Então eu tenho uma promessa aqui, na verdade, uma doação. Eu vou ter uma doação com encargo. Eu tenho um encargo aqui para poder passar para mim. Agora veja só. Ele prometeu ali na frente, quando eu concluir, só que eu caso em 2021. E eu venho concluir o doutorado depois. E então o meu tio ele chega e doa. Veja, a doação aconteceu depois. Meus amigos, nesse caso, considera-se como bem particular. Até porque, por si só, a doação já era particular. Mas veja só, um outro exemplo. Imaginemos que eu já estava pagando um carro financiado. Eu já tinha um carro financiado. Quando termino o financiamento, já estava realizado o casamento. Durante o financiamento eu casei. E continuei pagando. Esse é um bem particular. Paguei com os proventos do trabalho por um bem já em aquisição que será completada assim que termina o pagamento de todas as parcelas. Então, será considerado como bem particular. O artigo 1662 ele fala o seguinte: no regime de comunhão parcial, presume-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Senão, meus amigos, imaginem dentro de uma casa quantas coisas nós temos, quantos bens. E começa-se a discussão, isso foi antes, então é necessário provar a quem pertencia. Era seu antes? Mostra a nota fiscal. Ou fotografia que já estava usando aquele bem. Então, bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento, salvo se provar o contrário. Cuidado com essa presunção. E aí, meus amigos, o artigo 1663 fala assim: a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Ou seja, se é um bem comum, qualquer um deles pode administrar. Mas vem ainda os parágrafos agora, primeiro, segundo e terceiro, que tratam da seguinte forma: as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que lhe houver auferido. Ou seja, há uma responsabilização maior para quem administra o bem comum. Inclusive, ele responde por eventuais dívidas com seu patrimônio particular. E o outro responde com patrimônio particular? Vamos olhar a regra. Essa administração, essa gerência, esses bens, esse investimento está servindo de valia para outro cônjuge? Se a resposta é sim, então sim. O patrimônio do outro também entra nessa responsabilização. A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem na cessão do uso ou gozo de bens comuns. Mas, meus amigos, mesmo aqueles que são particulares, já falamos a regra anteriormente, mesmo os bens particulares é necessário a autorização do outro cônjuge. Por fim, em caso de malversação dos bens, ou seja, não está tendo zelo, não há cuidado, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Estamos quase encerrando o regime de comunhão parcial de bens. Mas eu quero agora ainda destacar 3 artigos: 1664, 1665 e 1666. Exatamente que trata que os bens da comunhão eles vão responder pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher, assim está escrito na lei, mas aqui não importa, pelos cônjuges, para atender os encargos da família, as despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. E a administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao proprietário, a não ser que no pacto antinupcial eles tenham escolhido: olha, sobre o bem particular, vamos fazer o seguinte, você pode gerenciar, você pode administrar. Se você quiser alienar, você pode ser o responsável. Aí, meus amigos, é algo distinto, mas autorizado pela própria lei no artigo 1665. E por último,
As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefícios desses não obrigam os bens comuns. Então, exemplo, eu já tenho uma casa antes, e aí eu faço um empréstimo para manutenção dessa casa. Casa que não está sendo utilizada e não está trazendo nenhum proveito para a família. Então, meus amigos, não há como responsabilizar o outro cônjuge por essas dívidas. Por exemplo, IPTU. Está certo? Meus amigos, esta é a nossa revisão de regime de bens, parte 1. E depois nós faremos ainda o próximo vídeo sobre regime de bens, parte 2, onde nós vamos falar sobre o regime de comunhão universal de bens, vamos falar sobre o regime de participação final nos aquestos e o regime de separação total de bens. Obrigado a todos, nós nos vemos no próximo vídeo, que Deus abençoe. Um abraço, tchau, tchau.